Olá, crianças, bom dia. Hoje nós voltamos aos nossos assuntos relacionados às ciências, tá? Hoje nós iremos estudar ecologia. Espero que vocês gostem. É um dos assuntos melhor de ser estudado nas ciências, tá bom? Então vamos lá. O que seria ecologia? A ecologia é a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. Assim sendo, ecologia significa o estudo da casa ou o estudo do habitat dos seres vivos. Ciência ampla e complexa. Vocês já estudaram o que é habitat dos seres vivos, certo? Que é onde os seres vivos vivem, ok? Lembra que a gente falou que alguns animais tinham perdido seu habitat por causa de algumas coisas relacionadas ao aquecimento global? Pronto. A gente já estudou essa parte do habitat, tá certo? Ciência ampla e complexa, como eu falei para vocês. A ecologia preocupa-se com o entendimento do funcionamento de toda a natureza, assim como vários outros campos de estudo da biologia. Ela não é uma ciência isolada. Mais à frente, vocês vão conseguir ver o que a ecologia engloba. Ela engloba outros assuntos relacionados à biologia. Como vocês estão vendo aí, a ecologia é uma ciência interdisciplinar. E o que quer dizer isso? É algo que engloba muitas coisas, muitas palavrinhas, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, a gente tem a genética, tem a fisiologia, tem a etologia, a evolução, a bioquímica, a geociência, hidrologia, zoologia, botânica. Então, existe muita coisa que a gente pode estar estudando dentro da ecologia que faz parte da biologia, ok? Mais à frente, nós vamos conhecer duas subdivisões da ecologia, conhecido como autoecologia e cinecologia. Você já tem aí escrito o significado de cada palavrinha, tá? Já foi colocado até para vocês lerem quando for estudar, para dar uma ajudada. Autoecologia, o estudo volta-se para uma determinada espécie ou indivíduo, analisando-se principalmente seu comportamento e os mecanismos adaptativos que garantem a sua sobrevivência em determinado meio. Cinecologia faz uma análise mais ampla, analisando grupos de organismos que interagem entre si e com o meio. Tá bom? Então, ao lado nós temos essa imagenzinha de animais que interagem entre si e interagem também com outros seres vivos. Tá bom? Vamos mais à frente. Aqui à frente nós temos níveis de organização da ecologia, onde vocês vão conhecer algumas partes detalhadas, tá bom? Da ecologia. A primeira delas é a espécie. A espécie, chamamos de espécie os seres vivos que possuem características morfofisiológicas semelhantes e que podem se produzir deixando descendentes férteis. No caso da zebra, tá? Tudo que eu for falando para vocês, ao lado vai ter um exemplo, tá bom? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo ambiente por um determinado período de tempo. Chama-se população, tá certo? Que aí ao lado mostra os leões, as leoas, tá certo? Comunidade. Uma comunidade é um conjunto de diversas populações. Observe a imagem ao lado, é constituída por elefantes, zebras e eu coloquei etc, porque pode ser outros animais que vivem naquela comunidade. Nesse caso da imagem, nós temos elefantes, zebras, girafas, leões, tá bom? Mais à frente nós temos a parte do ecossistema, o conceito de ecossistema é mais amplo, tá? O ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e abióticos, certo? E o que seria essa parte de bióticos e abióticos? Os fatores bióticos do meio são representados pelos seres vivos.
Em contrapartida, os fatores abióticos são representados pelas condições ambientais impostas pelo meio, tais como luminosidade, pressão, salinidade, umidade e pH, principalmente em ambientes aquáticos, tá bom? Mais à frente nós temos a continuação, onde nós iremos conhecer a biosfera. O nosso planeta é formado por vários ecossistemas. O conjunto dos ecossistemas é chamado de biosfera ou a esfera da vida. O lugar que o ser vivo se encontra é o que chamamos de habitat, como eu já falei para vocês, tá? Por exemplo, o ecossistema da savana lá na África é o habitat de girafas, de zebras e de outros animais que vivem lá, tá bom? O nicho ecológico. Os seres vivos que vivem no mesmo habitat interagem o tempo todo entre si. Cada ser é responsável por exercer uma função no meio. E mais à frente nós temos uma palavrinha bem difícil, que é conhecido como ecotomo. É um ambiente natural, é formado por diversos ambientes menores. Imagine, por exemplo, que você está navegando no rio. Você poderá observar que existe uma área de transição aquática e terrestre. Espero que vocês tenham conseguido entender o que é ecologia, certo? Na próxima aula, iremos dar continuação ainda a esse assunto, tá bom? Até a próxima aula.